por que é que a gente não consegue controlar as nossas emoções. Hoje eu vou falar para vocês sobre emoções e sentimentos. Muitas vezes a gente coloca tudo no mesmo lugar e acha que tanto faz falar sobre emoções, sobre sentimentos, mas hoje você vai entender o porquê é importante você saber essa separação e como você vai fazer então para poder gerenciar o que você sente. Então vem comigo para mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, que a gente sempre fala sobre coisas de desenvolvimento pessoal. É um momento para você pensar em você mesmo e tirar alguma coisa para você sair um pouquinho melhor do que você entrou aqui nesse vídeo. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que emoções, elas acontecem no nosso corpo. Elas são reações a algo que a gente viu e que a gente presenciou, que aconteceu. Elas são reações muitas vezes involuntárias. É óbvio que com o passar do tempo você vai entendendo, e aí a gente vai falar como, e você vai conseguindo dar uma gerenciada nisso. Mas você não pode falar que você consegue controlar suas emoções, porque elas acontecem sem você nem perceber. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você tem medo de falar em público. E o seu chefe, ele fala que você vai ter que fazer uma reunião e apresentar um número na frente de todos os outros funcionários da empresa. Você fica assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E simplesmente a sua mão gela, o seu coração dispara, você sente um monte de borboleta no estômago. Todas essas são as emoções, a emoção daquele medo que você está sentindo, daquela situação diferente que você não sabe se vai dar certo ou não vai, aquela situação desconhecida. Se eu te falar assim, para agora de sentir, esquenta suas mãos, para de deixar as mãos geladas, para de sentir tudo isso que está acontecendo, você vai conseguir? É impossível. E quando você vai falar para você mesmo o que você está sentindo, você vai definir como uma coisa ruim. Tipo, ai, eu tô agoniada, eu não gostaria, eu tô com medo, eu tô sentindo uma coisa ruim. Então é como se essa emoção que a gente estivesse falando fosse uma emoção negativa, vamos dizer assim. Não existe muito esse termo, vocês vão entender o porquê, mas é só para a gente tornar isso um pouco mais prático. Então você sente uma emoção negativa por tudo que aconteceu. Mas vamos dizer que você conheceu uma pessoa nova e de repente, quando você olha para ela, seu estômago enche de borboletinha no estômago e você fica com a mão e o pé gelados e seu coração dispara. Eu não sei se você percebeu que no seu corpo os mesmos mecanismos foram acionados e na verdade você está sentindo ali a mesma coisa. Mas nesse caso é um sentimento muito gostoso, é aquela paixãozinha gostosa e você sente como se fosse uma emoção positiva. Então você está vendo que o que acontece no nosso corpo, ele é interpretado de alguma forma pelo nosso cérebro e aí sim a gente pode dizer se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Então, na verdade, o que a gente consegue começar a entender é como a gente vai interpretar o que está acontecendo com a gente. Mas agora vamos lá. Se a emoção é o que acontece no nosso corpo, sem a gente poder controlar de alguma forma, como então, Raquel, você está falando para mim que existe emoção, que existe sentimento, que são coisas diferentes, como então eu vou poder fazer para eu melhorar? Se eu sou uma pessoa muito ansiosa, que costuma sempre sentir ansiedade, ou emoções de ansiedade, mesmo que a ansiedade não seja uma emoção, mas vamos dizer assim. Se eu sou uma pessoa muito triste, eu costumo sentir muito tristeza, eu costumo muito me retrair, ficar quietinho, sentir assim uma melancolia. O que eu vou fazer, Raquel? Então, toda vez que a gente sente alguma coisa no nosso corpo, que são essas reações que acontecem sem a gente nem perceber, você viu que a gente dá um nome, que a gente coloca assim, pode ser medo, pode ser paixão, pode ser tristeza, pode ser alegria, pode ser alguma coisa
boa, pode ser uma coisa ruim. Então, toda vez que você sentir alguma coisa no seu corpo, se você sentir essa emoção que acontece involuntariamente, que é uma reação do seu corpo a algo que aconteceu, é muito importante você não só deixar ela acontecer, mas você tentar nomear essa emoção. Porque quando você nomeia essa emoção, ela vira um sentimento. E aí ela não acontece mais só no nosso corpo, sem a gente ter gestão nenhuma. Aí ela acontece na nossa mente. E a gente começa a entender o que é aquilo. E aí sim você pode ter um gerenciamento do que acontece. Você já viu, já deve ter escutado eu falar da importância da gente nomear as nossas emoções? E é justamente por isso. Porque só quando algo que você sente no seu corpo vai para sua mente, só quando você conhece, só quando se torna algo conhecido, você pode gerenciar. Então, a partir daí, desse conhecer, que a gente vai trabalhar. Então, a primeira coisa que você vai fazer: ah, não, Raquel, eu costumo me sentir mal, eu costumo me sentir triste, eu não sei o que está acontecendo. Entende o que seu corpo está dizendo. Tenta colocar um nome nisso que você está sentindo. E a partir daí, a gente vai gerenciar. Quando você consegue transformar as suas emoções em sentimentos, que, para você entender, as emoções acontecem no corpo e o sentimento acontece na sua mente, você consegue sim controlar esse sentimento que tem nome. Ah, é muito difícil eu controlar um sentimento, o que eu faço e tudo mais. Primeira coisa, autoconhecimento. Segunda coisa, entender que aquilo é um sentimento, que aquilo não é o que você é. Muitas vezes a gente se define como o sentimento que a gente está sentindo. Por exemplo, eu estou ansiosa, então eu sou ansiosa. Ou então a pessoa não acha que está com raiva, ela acha que ela é nervosa. Ou então a pessoa não acha que ela está triste, ela acha que ela é triste. E quando você vai se rotulando, de acordo com o sentimento que você sente, você vai perdendo a força de mudar aquilo ali que você está sentindo. Você viu que a gente pode sentir as mesmas coisas no corpo e nomear como medo ou como paixão? Você entende que então você pode sentir as mesmas coisas no seu corpo, entender que aquilo ali para você não é bom e você tentar, quando aquilo acontecer, controlar aquele sentimento e não deixar ele se transformar em uma coisa insustentável dentro da sua cabeça. Então eu nomeei a emoção. Depois eu peguei e entendi que aquele sentimento não é o que eu sou por completo. Eu não sou aquilo. E eu entendo que aquilo vai passar. Que aquilo é algo temporário que está acontecendo comigo. E que quanto mais eu entender que eu não sou aquilo, que ele tem nome e que ele não é permanente, mais ele perde a força dentro de mim. Só se você fizer essas 3 coisas, se você seguir esses 3 passos, você vai começar a ver que as suas emoções não vão mais te controlar. Porque agora elas são nomeadas, elas são sentimentos e é você que está no controle. Eu espero que isso tenha te ajudado. Eu espero que você consiga colocar em prática. Comenta aqui como é que foi ouvir esse vídeo, como é que estão sendo as suas práticas com relação aos vídeos. E se você quer algum conteúdo diferente também, sempre me deixa saber, tá bom? Eu espero que as suas emoções não te controlem mais e que você consiga entender os seus sentimentos e se colocar no controle da sua vida. Um beijo grande e até o próximo vídeo.